volta das 18 horas e 30 minutos de 24 de dezembro de 2020, a juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral Arronense, de 45 anos, levava as 3 filhas, 2 gêmeas de 7 anos e uma menina de 9, para passar o Natal com o ex-marido, o engenheiro Paulo José Arronense, de 52 anos. Eles combinaram um ponto de encontro em frente ao Colégio Estadual Vicente Januzzi, na Avenida Raquel de Queiroz, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um local sem muita movimentação. Assim que Viviane encostou o carro, as meninas desceram carregando presentes que haviam comprado para o pai. Quando Viviane abriu a porta, Paulo desferiu o primeiro golpe de faca no rosto dela, que acabou caindo, o que não impediu que ele continuasse a atacá-la. Toda a ação chegou a ser gravada por uma testemunha e ocorreu na frente das filhas do casal. Uma das meninas implorou para que o pai parasse. Paulo foi preso por guardas municipais do 2º Subgrupamento de Operações de Praia. A base ficava ao lado do Bosque da Barra, próximo ao local. Eles foram acionados por pessoas que viram as agressões. No local, os guardas encontraram Viviane caída no chão desacordada. As testemunhas apontaram Paulo como autor. Ele foi preso pela guarnição sem apresentar nenhuma resistência. Ele disse a um dos guardas que o prendeu que fazia uso de remédios controlados e participava de sessões de terapia. Segundo o agente, Paulo não demonstrou arrependimento pelo crime. O carro dele foi encontrado a 100 metros do local onde ocorreu o ataque. Em seu interior, haviam presentes de Natal para as filhas. A faca, utilizada para golpear Viviane, não foi encontrada pela polícia. Entretanto, Paulo levava uma mochila onde foram encontradas outras 3 facas, remédios e documentos. Em seguida, chegaram ao local policiais militares e agentes do Corpo de Bombeiros que constataram que Viviane estava morta. O corpo foi encaminhado ao IML na região central da capital fluminense. Paulo chegou a ser levado pelos agentes da Guarda Municipal para a Delegacia de Homicídios na Barra, mas como estava com um corte na mão, precisou ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Após ser atendido, recebeu alta médica e foi conduzido por policiais para a delegacia, onde foi preso em flagrante. Posteriormente, a justiça converteu a prisão em preventiva. Segundo o laudo do IML, Viviane foi morta com 16 facadas que atingiram o rosto, o abdômen e o pescoço. Ela também apresentava ferimentos no braço, que indicava que tentou se defender do ataque. O velório e a cremação de Viviane aconteceram na manhã de 26 de dezembro, no cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na região central do Rio de Janeiro. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos. As filhas não participaram da despedida. As meninas que presenciaram o crime estavam muito abaladas com a morte violenta da mãe. Elas ficaram sob os cuidados de uma tia materna. 3 meses antes, por volta das 13 horas e 30 minutos de 14 de setembro, Viviane comunicou Paulo sobre a decisão de terminar o casamento. O casal estava junto desde 2009. Segundo a própria Viviane, inicialmente Paulo aceitou bem a notícia. Até que em uma determinada ocasião, Viviane deu uma carona a Paulo da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, a Icaraí e Niterói, quando durante o trajeto teve início uma discussão acalorada. Paulo estava enfurecido e agressivo, o que fez com que Viviane desistisse de pegar as filhas na casa da mãe e levá-las com ele ao campo de São Bento, como haviam combinado previamente. Ao chegar ao prédio, Paulo forçou a entrada, passou pelo porteiro sem autorização e empurrou Viviane. Eles foram levados por policiais militares à 77ª DP Icaraí. Em depoimento, Viviane disse ter caído no chão e lesionado a coxa direita. Ela admitiu que Paulo tinha comportamento explosivo, mas negou que a tivesse agredido anteriormente. Viviane afirmou que não gostaria de vê-lo preso e nem de representar criminalmente contra ele. 5 horas depois, ela retornou à 77ª DP para relatar que Paulo voltou à casa de sua mãe, jogou todas as suas roupas pelas grades do condomínio e ameaçou matá-la. Ela repetiu que não queria que ele fosse preso, mas requereu a adoção das medidas protetivas que proibia que Paulo se aproximasse ou entrasse em contato com ela. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e ameaça, sendo enquadrada na Lei Maria
da Penha. Mesmo assim, ela não deixou que a situação afetasse a relação entre Paulo e as filhas. Viviane solicitou escolta do Tribunal de Justiça e, por um período, chegou a ser acompanhada por 6 homens armados e treinados em artes marciais, que a escoltavam em 2 carros durante 24 horas por dia, com o objetivo de protegê-la de Paulo. Atendendo ao pedido de uma das filhas, em dezembro, mesmo mês em que foi assassinada, Viviane assinou uma declaração dispensando o serviço. Paulo já tinha contra ele uma ocorrência policial por importunação registrada em 2007 por uma ex-namorada. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia à Justiça contra Paulo pelo assassinato de Viviane. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado pelo inconformismo de Paulo com a separação, muito pelo fato de que o divórcio afetaria sua vida financeira. Além de que, o Ministério Público exigiu na denúncia que ele fosse condenado a pagar indenização pelos danos materiais e morais causados à família de Viviane. A promotoria afirmou que se tratava de um homicídio quintuplamente qualificado por feminicídio, crime praticado na frente das filhas menores de idade, motivo torpe por não aceitar o fim do relacionamento, emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa quando descia do carro, e meio cruel, já que os golpes de faca foram desferidos no corpo e no rosto, causando extremo sofrimento a Viviane. A terceira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro avaliou a denúncia. A guarda das 3 filhas do casal ficou com a avó materna. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro prestou apoio emocional e jurídico à família. Paulo teve R$640 mil bloqueados pela Justiça, com a justificativa de que, por ter cidadania italiana, ele poderia, mesmo preso, transferir o dinheiro para a Itália por meio de terceiros. O valor ficou disponível para uma futura indenização por danos morais e para garantir o sustento das 3 filhas do casal. Por meio de áudios trocados com uma amiga, Viviane contava detalhes sobre a relação conturbada com o ex-marido. Ela relatou que Paulo, desempregado havia 6 anos, a pressionava para que desse dinheiro a ele. Segundo Viviane, ela achava que se desse tudo do jeito que Paulo queria, ele a deixaria em paz. Mas a situação só se intensificou e ela chegou a depositar no mês um valor superior ao que ele havia pago de pensão alimentícia. Viviane disse que tinha medo das constantes alterações de humor de Paulo, dos desvios de comportamento e da agressividade. Segundo Viviane, ela decidiu se separar depois que Paulo, ao brigar com uma das filhas, jogou um copo no chão e um pedaço de caco de vidro cortou a menina. O áudio está lá no Instagram do canal. Para acessar, é só clicar no card no canto da tela. Em 21 de junho de 2021, o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, da terceira vara criminal do Rio de Janeiro, pronunciou Paulo José Arronense pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense, além do magistrado ter mantido a prisão preventiva de Paulo sob a justificativa de que, caso fosse solto, ele poderia coagir testemunhas. Além disso, o juiz ressaltou que Paulo tinha parentes na Itália. Por isso, a concessão de liberdade aumentaria o risco de uma fuga. Segundo o depoimento da mãe de Viviane, Sara Vieira do Amaral, a filha e o ex-genro foram casados por 11 anos, período em que os contatos entre a família e Viviane foram mais por telefone. Paulo a mantinha isolada, assim como as 3 filhas do casal. Após pedir o divórcio em setembro de 2020, Viviane, junto com as filhas, foi morar com a mãe. O irmão de Viviane, Vinícius Vieira do Amaral, confirmou o comportamento agressivo de Paulo, acrescentando que ele não assumia financeiramente as despesas da família. Testemunhas relataram que no dia do crime, pouco antes da chegada de Viviane, o comportamento estranho de Paulo chamou a atenção. Ele andava de um lado para o outro na calçada enquanto aguardava a chegada. Por unanimidade, os desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negaram o recurso da defesa de Paulo, que pediu a retirada da qualificadora do meio cruel. Os magistrados consideraram o laudo pericial e o depoimento de testemunhas que relataram que Viviane foi esfaqueada várias vezes, até mesmo quando já caída no chão. Em 8 de novembro de 2021, a 10ª edição do Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, realizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, homenageou a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense. A premiação teve como foco o tema da violência doméstica e concedeu o troféu Orkan
rancor do evento à magistrada assassinada pelo ex-marido na frente das filhas. Foi a primeira vez que a homenagem foi feita de forma póstuma. A juíza Paula Regina Adorno recebeu o prêmio em nome da família de Viviane. Em 10 de novembro de 2022, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo José Arronense foi a júri popular pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense. O primeiro depoimento e um dos mais impactantes foi da mãe de Viviane, Sara Vieira do Amaral. Ela relatou que soube da morte da filha pela neta de 9 anos que ligou para ela contando que o pai havia atacado a mãe com uma faca, que ela estava caída no chão e que havia muito sangue no local. Sara também mencionou que os familiares não eram bem-vindos na casa da filha, que antes do casamento era muito alegre, mas que foi ficando cada vez mais introspectiva. Segundo ela, Paulo estava sempre muito nervoso e estressado. As crianças não ficavam à vontade nem para fazer chamada de vídeo com a avó. Vinícius Vieira do Amaral, irmão de Viviane, também testemunhou. Ele contou que Paulo constantemente importunava a família e exigia dinheiro de Viviane mesmo após a separação. Vinícius relatou que Paulo chegou a cobrar o custo do álbum de casamento, que tinha 11 anos, e o valor de um vestido que ele presenteou Viviane, que acabou fazendo a transferência bancária para ele. Ela fez um acordo com Paulo, onde cedeu R$640 mil, valor proporcional de partilha de bens. A mãe de Paulo foi uma das testemunhas de defesa. Ela afirmou que os problemas entre o casal não envolvia questões financeiras e relatou que o irmão desenvolveu problemas psicológicos após a separação das filhas. Após 13 horas de julgamento, Paulo José Arronense foi condenado a 45 anos de prisão. Os jurados acolheram a denúncia do Ministério Público de que o crime foi motivado pelo inconformismo de Paulo com o término do casamento, especialmente pelas consequências financeiras na vida dele. Paulo foi denunciado por homicídio quintuplamente qualificado. Entre as qualificadoras, a denúncia apontou a prática de feminicídio, ou seja, Viviane foi morta em razão de ser mulher, o fato de o crime ter ocorrido na presença de 3 crianças, um motivo torpe, já que Paulo a matou por não se conformar com o fim do relacionamento, utilizando de meio que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa quando descia do carro enquanto levava as filhas do casal ao encontro do ex-marido, e o meio cruel utilizado, uma vez que os diversos golpes de faca no corpo e no rosto causaram intenso sofrimento a Viviane. Como Paulo estava em prisão preventiva havia 1 ano e 11 meses, o juiz determinou o cumprimento de 43 anos de reclusão. A defesa, que argumentou que Paulo, em virtude de perturbação da saúde mental, era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, recorreu da condenação. Na sentença, o juiz destacou que Paulo demonstrou conduta arquitetada, fria e obstinada, o que de per si prova a maior intensidade de dolo. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se você está passando ou conhece alguém que esteja passando por alguma situação de violência doméstica ou familiar, a Central de Atendimento à Mulher está disponível para ajudar, tratar e acolher. O serviço é nacional, gratuito, totalmente confidencial e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pode ser acionado de qualquer parte do Brasil e em mais de 16 países pelo telefone fixo ou pelo celular.